Bom dia! Domingo, 18 de abril de 2021. Está no ar mais um Espiritismo Presente, o podcast produção do GEGAD Espírita. O Grupo Espírita Gabriel Delany está localizado na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Ali, paralela à Avenida Rui Barbosa, na Rua das Borracharias 24 horas e também próximo à agência do INSS da nossa cidade. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, todos @GEGADESPÍRITA. Eu me chamo Leilson e hoje o nosso podcast Espiritismo Presente tem a participação da trabalhadora da casa, Dulcineia Ribeiro. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Dulcineia. Bom dia a todos e a todas. Vamos apresentar um breve resumo do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864, na França. Lembramos ainda que esta obra é um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado As Leis Morais. Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências, sem figuras nem alegorias, contém a essência do ensino moral de Jesus. Por isso mesmo, é o abrigo onde os adeptos de todas as religiões podem reunir-se, o estandarte sob o qual todos os crentes podem colocar-se, porquanto jamais foi objeto das disputas religiosas que em todas as épocas e em todos os lugares têm dividido a humanidade. Estruturado em 28 capítulos, eminentemente consoladores, esta obra oferece um roteiro seguro para a nossa reforma íntima. Destacamos a mensagem que está prefaciando a obra, que é uma instrução transmitida por via mediúnica, que resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo da obra. Tem essa mensagem os seguintes dizeres: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor,
e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Vamos falar agora da parte introdutória. São resumos teóricos com os seguintes itens. Primeiro, objetivo desta obra. Segundo, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Terceiro, notícias históricas. Um breve resumo das seitas judaicas que caracterizavam a sociedade à época de Jesus. Quarto, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, com o subitem resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. São 28 capítulos, como já abordamos anteriormente. E antes de falarmos sobre os capítulos, é interessante compreendermos como Kardec ele organiza, como ele estrutura didaticamente os capítulos. Vamos citar aqui como exemplo o capítulo 1 e se aplica aos demais. Primeiro vem o tema, eu não vim destruir a lei. Neste caso, o tema é relacionado a Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Após o tema, Kardec traz os itens, as 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a Era Nova. Então, o próprio Kardec, após a apresentação completa do capítulo 5, versículo 17 e 18, ele vai trazer uma pequena abordagem sobre Moisés como precursor, fazendo uma distinção aí entre a lei mosaica e a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, mas dando-nos a entender que a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, Moisés aí é o precursor, aquele que vem apresentar as leis de Deus ou as leis morais. Em seguida, Kardec apresenta um breve resumo sobre o Cristo. Ele inicia dizendo o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Cita ainda o versículo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Sobre o Espiritismo, Kardec inicia o texto dizendo o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Em seguida, ele vai apresentar a aliança da ciência e da religião, dizendo o seguinte: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma, a ciência, revela as leis do mundo material, e a outra, a religião, as leis do mundo moral, mas umas e outras tendo o mesmo princípio, que é Deus. Então, percebamos aí o cuidado de Kardec ao abordar essas temáticas, a nos esclarecer de que
há uma ideia central por trás de tudo isso, a ideia de que temos Deus, Jesus, os bons espíritos a nos auxiliar nessa jornada como espíritos encarnados por várias e várias gerações, no objetivo de nos aperfeiçoarmos. Então, compõe-se aí a fé raciocinada, a fé que nos dá a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, como princípios colocados por Deus para nosso melhoramento. E encerra o capítulo com instruções dos espíritos. Aqui, neste capítulo, ele apresenta o tema A Era Nova. Este tema ele é apresentado por dois espíritos, por Fenelon, em 1861, e por Erasto, em 1863. E para finalizar, apresentamos aí o capítulo 27, com o tema Pedi e obtereis, e Kardec vai apresentar os seguintes itens: qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, nas instruções dos espíritos, maneira de orar, alegria da prece. E o capítulo 28 apresenta uma coletânea de preces espíritas, preces gerais para si mesmo, pelos outros, por aqueles que não estão mais na terra, pelos doentes e pelos obsidiados. Então é assim que o codificador encerra a obra, dando-nos a entender a necessidade que nós temos da prece para a nossa conexão com o divino, com o mais alto, com as forças sublimes. Muita paz. Agradecemos a Dulcinéia Ribeiro, trabalhadora da casa, trabalhadora do GEGAD, pela sua contribuição no podcast Espiritismo Presente de hoje. Vamos aos avisos da semana. Na próxima quarta-feira, dia 21, a nossa palestra pública será com Jeová Santos, estudo do Evangelho de Mateus por Emmanuel. E na sexta-feira, o trabalhador da casa Robson Santos fará a palestra com o estudo do Livro dos Espíritos. Divulguemos a nossa campanha GEGAD Solidário. Todo último domingo do mês, vamos ao encontro de moradores de rua, levando lanche, um sanduíche, uma água, um suco, material de higiene. Então, você que está nos ouvindo e queira colaborar com o nosso trabalho, entre em contato conosco através das redes sociais do GEGAD Espírita. Agradecemos a Deus por mais uma semana. Fiquem todos na paz. Voltaremos no próximo domingo às 10 da manhã com o podcast do GEGAD Espiritismo Presente.